Estudo do livro O Cérebro da Criança, aula 12. Conecte-se através do conflito. Em nossa última aula anterior, aula 11, nós vivemos um momento de pura luz. Aprendemos a acionar o botão da diversão, descobrimos como a ludoterapia e a força da alegria inundam o cérebro de dopamina, criando o cimento que fortalece as nossas relações. Entendemos que educar não precisa ser um fardo pesado, mas como estudantes da realidade humana, sabemos que a vida não é um comercial de margarina. Por mais que você brinque, por mais que você crie um ambiente seguro, por mais que você seja um pai, uma mãe ou um terapeuta extraordinário, o atrito vai acontecer. O seu filho vai gritar com o irmão, a porta do quarto vai ser batida, as opiniões vão entrar em choque, o não vai gerar lágrimas, a raiva vai tomar conta da sala de estar. O conflito é uma lei inegável da física e das relações humanas. Historicamente, nós fomos ensinados a ter pavor do conflito. Acreditamos que uma casa onde as pessoas brigam é uma casa que fracassou. Tentamos sufocar as discussões a todo custo, exigindo silêncio e obediência cega, como se a paz fosse simplesmente a ausência de barulho. Mas nessa aula vamos virar essa chave. Nessa aula vamos explorar a estratégia número 12 do livro Cérebro da Criança. Conecte-se através do conflito. Sejam todos bem-vindos ao canal Estudante de Psicologia. Nessa aula vamos aprender a parar de fugir das brigas. Vamos entender como um desentendimento, se for conduzido com a presença do cérebro integrado, não é o fim da linha, mas sim o mais rico, o mais fértil e o mais poderoso laboratório social que uma criança pode ter para desenvolver empatia, compaixão e inteligência interpessoal. Eu sou Jefferson Grem, estudante de psicologia e o seu melhor amigo na busca pelo conhecimento profundo da ciência da psicologia em suas várias faces. Então, conecte-se com a minha voz e vamos ao mergulho dessa aula. A metáfora central, a arte do Kintsugi. Para que possamos mudar a nossa visão sobre o conflito, precisamos da ajuda de uma filosofia milenar. Na psicologia clínica, usamos muitas metáforas para ajudar a mente a processar conceitos complexos, e a metáfora que sustenta a nossa aula de hoje vem do Japão. Existe uma arte japonesa belíssima chamada Kintsugi. Imagine um vaso de cerâmica antigo, muito bonito e valioso. Um dia esse vaso cai no chão e se espatifa em dezenas de pedaços. Na nossa cultura ocidental, o que nós faríamos? Nós olharíamos para os cacos com tristeza, acharíamos que o vaso está arruinado, sem conserto, e provavelmente o jogaríamos no lixo. Se tentássemos consertar, usaríamos uma cola transparente, tentando esconder as rachaduras a todo custo, para fingir que ele nunca quebrou. Mas os mestres da arte do Kintsugi fazem o oposto. Eles recolhem cada pedaço com extremo cuidado. E para colar os cacos, eles não usam uma cola invisível. Eles usam uma laca especial misturada com pó de ouro. Quando o vaso é reconstruído, as rachaduras não são escondidas, elas são iluminadas, elas brilham. O vaso consertado com ouro torna-se infinitamente mais forte, mais bonito e mais valioso do que a peça original que nunca havia sido quebrada. O Kintsugi nos ensina que a ruptura e o reparo fazem parte da história do objeto e que a cicatriz não é um defeito, mas uma marca de resiliência. Os relacionamentos humanos são exatamente como esse vaso. A conexão amorosa que você tem com o seu filho ou que ele tem com os amigos e irmãos é o vaso. O conflito, a briga, o grito, o desentendimento, isso é a queda, é a ruptura. O vaso quebrou. Se você simplesmente grita,
Parem de brigar agora e vão cada um para o seu quarto. Você está varrendo os cacos para debaixo do tapete. Se você força um pedido de desculpas mecânico, peça desculpas para o seu irmão e vamos fingir que nada aconteceu. Se você faz isso, você está usando a cola transparente para esconder o erro. O vaso continua frágil. Mas se após o conflito, você senta com as crianças, ajuda o sistema nervoso delas a se acalmar e as guia através de um processo consciente de escuta, compreensão mútua e reparação verdadeira, você está aplicando o ouro do kintsugi nas rachaduras daquela relação. Na psicologia do desenvolvimento, o pesquisador Ed Tronick nos fala sobre o ciclo de ruptura e reparo. Ele provou cientificamente que as relações mais saudáveis não são aquelas onde nunca há desentendimentos, onde nunca há ruptura. As relações mais seguras e inquebráveis são aquelas onde ocorre o reparo consciente. Quando uma criança briga com alguém, mas depois experimenta a beleza da reconciliação guiada, ela internaliza uma das mensagens mais cruciais para a saúde mental adulta. Nós podemos nos desentender, nós podemos sentir raiva um do outro, mas o nosso amor sobrevive a isso. Nós sabemos como nos consertar. Uma relação que passa pelo conflito e é bem reparada com o ouro do diálogo torna-se um vaso de kintsugi. Fica mais forte e valiosa do que era antes da briga. Inteligência interpessoal e os neurônios espelho. Para os meus colegas estudantes de psicologia e para os pais que desejam dominar a caixa de ferramentas do cérebro, nós precisamos entender o que exatamente nós estamos treinando durante a resolução de um conflito. Howard Gardner, um brilhante psicólogo e pesquisador de Harvard, revolucionou a educação ao propor a teoria das inteligências múltiplas. Ele nos provou que a inteligência não é apenas tirar notas altas em matemática, a inteligência lógico-matemática. Existe uma gama de inteligências, e uma das mais vitais para a sobrevivência humana é a inteligência interpessoal. A inteligência interpessoal é a capacidade de ler, compreender e responder adequadamente às emoções, motivações e desejos de outras pessoas. É a base da empatia. É o que permite que vivamos em sociedade sem nos destruirmos. O grande segredo que muitos adultos desconhecem é que a empatia não é um dom místico com o qual a criança já nasce pronto. A empatia é uma habilidade neurobiológica que precisa ser construída tijolo por tijolo. As crianças pequenas são naturalmente egocêntricas. Sob a ótica da biologia, o cérebro da criança está focado em garantir a própria sobrevivência e o atendimento dos próprios desejos. Ela quer o brinquedo e ela quer agora. Ela ainda não tem a teoria da mente totalmente desenvolvida, que é a capacidade de entender que a outra pessoa tem sentimentos, pensamentos e dores completamente diferentes dos dela. Como é que o cérebro aprende que o outro existe e sente? Através do atrito. O conflito é a colisão entre o desejo da criança e o desejo do mundo. É o laboratório perfeito. No nosso cérebro, possuímos células incríveis chamadas neurônios espelho. Eles são os grandes responsáveis pela empatia. Quando você vê alguém chorar e sente um aperto no próprio peito, são os seus neurônios espelho simulando a dor do outro dentro do seu próprio sistema nervoso. Mas quando uma criança está no meio de uma briga, tomada pela raiva, a amígdala cerebral dela sequestra o sistema. O córtex pré-frontal, onde moram a lógica e a moral, se desliga e os neurônios espelho ficam cegos. A criança não consegue sentir a dor do irmão porque o próprio cérebro dela está em modo de defesa, gritando: "Eu preciso daquele brinquedo para sobreviver." O nosso papel como adultos não é ser o juiz de um tribunal que distribui sentenças e castigos.
O nosso papel é ser o guia que acalma a amígdala e acorda os neurônios espelho. Nós precisamos ensinar a criança a aplicar a técnica SIFT, sensações, imagens, sentimentos e pensamentos, que nós aprendemos na aula 8, mas agora direcionado para a outra pessoa. Isso é o ápice do Mindsight, a visão mental de Dan Siegel, é enxergar a mente do outro. E o melhor momento para fazer isso é logo após o vaso quebrar. Vamos trazer toda essa teoria maravilhosa para a cena mais caótica e comum da vida familiar. Vamos então a um exemplo prático: a batalha dos irmãos e a leitura corporal. Imagine uma tarde de sábado. Você está na cozinha tentando preparar o almoço e, de repente, escuta um grito estridente vindo da sala, seguido de um choro alto. Você larga tudo e corre para ver o que aconteceu. O seu filho de 7 anos, Lucas, e o seu filho de 4 anos, Pedro, estão em uma guerra física. Lucas está puxando um boneco de ação com toda a força, o rosto vermelho de raiva. Pedro está chorando desesperado, agarrado à perna do boneco, com o rosto encharcado de lágrimas. O vaso acabou de se espatifar no chão da sua sala. A resposta tradicional, varrendo os cacos. A sua primeira reação, sendo uma resposta tradicional ditada pelo seu próprio estresse, seria gritar: "Parem com isso agora, criança! Que coisa feia vocês dois! Lucas, solta isso! Você é o mais velho! Os dois de castigo no quarto agora! E o brinquedo vai ficar em cima da geladeira por uma semana." O que será que essa resposta ensinou? Ao Lucas ensinou que a força do adulto vence, gerando ressentimento contra você e contra o irmão menor. Ao Pedro, ensinou que ele é impotente e precisa ser salvo. Para nenhum dos dois foi ensinada a empatia, a negociação ou a leitura das emoções do outro. O conflito foi suprimido pelo medo, não resolvido pela conexão. Agora vamos a um exemplo de uma resposta do cérebro integrado, aplicando o ouro do Kintsugi. Vamos reescrever a mesma cena anterior, usando então a estratégia. Primeiro passo: conecte e acalme o sistema. Você entra na sala, você não grita, você se abaixa no nível dos olhos deles, com firmeza, mas com afeto. Você coloca uma mão no braço do Lucas e a outra mão no ombro do Pedro. Você tira o brinquedo do meio deles gentilmente e diz: "Opa, eu estou vendo que a situação ficou muito difícil aqui. Os cérebros estão pegando fogo. Eu vou segurar esse boneco por 1 minuto enquanto a gente se acalma." Com isso, você valida a emoção antes de julgar a ação e diz: "Lucas, você está com muita raiva. Pedro, você está muito triste e frustrado." Segundo passo: guie a atenção para o corpo do outro, acordando assim os neurônios do espelho. Você não pergunta: "Quem começou?" Essa pergunta só gera defesa e mentiras. Em vez disso, você aciona a inteligência interpessoal do filho mais velho. Você olha para o Lucas e, com uma voz investigativa e calma, diz: "Lucas, respire fundo. Agora eu quero que você use a sua visão mental. Olhe para o rosto do seu irmão agora. Olhe bem para ele." Você direciona o foco dele para os sinais não verbais. Essa é a chave. A linguagem corporal é o rádio por onde a empatia é transmitida. E aí você diz: "Olhe para as sobrancelhas do Pedro. Elas estão caídas ou levantadas? E a respiração dele, como está? O que as lágrimas no rosto dele estão dizendo para você? O corpo dele está mostrando que ele está se divertindo ou que ele está sofrendo?" Neste exato momento, algo mágico acontece na neurobiologia do Lucas. Para responder a sua pergunta, ele é obrigado a acionar o córtex pré-frontal e focar nos detalhes físicos da dor do irmão. A raiva da amígdala começa a perder força. Os neurônios espelho ativam a simulação da tristeza. Ele vê o irmão como um ser humano separado, que está sofrendo, não apenas como um obstáculo. O Lucas, um pouco mais calmo e olhando para o chão, diz: "Ele está chorando.
Ele está triste. Terceiro passo, a narrativa do outro. Agora você ajuda a construir a teoria da mente e diz: é verdade, Lucas, ele está muito triste. Como você acha que ele se sentiu quando o boneco foi arrancado da mão dele? Lucas diz: acho que ele se assustou. Você então vira para o menor e diz: e você, Pedro? Olhe para a cara do seu irmão. Olha como os punhos dele estão apertados. Como você acha que ele se sentiu quando você pegou o boneco que estava brincando antes? E aí Pedro diz: ele ficou bravo. Pronto, o reconhecimento mútuo foi estabelecido. Eles não são mais inimigos brigando por um plástico. Eles são dois cérebros que compreenderam a dor um do outro. A verdadeira arte da reparação e o mito do falso desculpa. Agora que o conflito foi compreendido e os neurônios espelho estão acesos, chegamos à fase final do Kintsugi, a aplicação do ouro, que é a reparação. E aqui precisamos derrubar um dos maiores vícios da educação tradicional, o pedido de desculpas forçado. Quantas vezes nós, adultos, exigimos que uma criança olhe para outra e diga: me desculpe, mesmo quando sabemos que ela ainda está furiosa e não sente nenhum pingo de arrependimento? A criança murmura um desculpa frio, olhando para a parede, e nós aceitamos isso como um dever cumprido. O que a neurociência e a psicologia moral nos mostram é que obrigar uma criança a proferir um pedido de desculpas falso ensina ela duas coisas péssimas. Primeiro, ensina a mentir sobre os próprios sentimentos para agradar a autoridade. Segundo, ensina que a palavra desculpa é um botão mágico, um roteiro vazio que apaga as consequências dos nossos atos sem exigir nenhuma responsabilidade real. A verdadeira reparação não é um teatro verbal, é uma ação. Em vez de exigir a palavra, guie a atitude. Pergunte à criança: o que nós podemos fazer agora para consertar isso e ajudar o seu irmão ou amigo a se sentir melhor? Essa pergunta empodera a criança. Ela coloca a criança no papel de agente de cura e não de prisioneira do castigo. O Lucas pode pensar um pouco e responder: eu não sei, eu não quero dar o boneco ainda. Você, como um bom mentor do cérebro, oferece opções de reparação que fazem sentido para a idade dele. E aí você diz: tudo bem, você ainda quer brincar com o boneco, mas o coração dele ainda está machucado. Reparar significa cuidar do outro. Você pode oferecer um abraço? Você quer fazer um desenho para ele parar de chorar? Você quer buscar um copo d'água para ele se acalmar? Ou você quer combinar de emprestar o boneco depois de 10 minutos? A ação de reparar, seja buscar um lenço de papel para enxugar as lágrimas do irmãozinho, fazer um cafuné ou propor uma troca justa de brinquedos, essa ação cimenta o caminho neural da responsabilidade social. A criança aprende que quando ela causa dor, mesmo sem intenção, ela tem o poder, a habilidade e o dever ético de agir para curar aquela dor. E o exemplo final, a ferramenta suprema, é o modelamento parental. Nada disso vai funcionar se você, pai, mãe ou terapeuta, não for capaz de aplicar o Kintsugi nas suas próprias rachaduras. Quando você perde a paciência, quando você grita porque estava estressado com o trabalho, o vaso entre você e o seu filho se quebra. A cena mais curativa que uma criança pode presenciar é o próprio adulto se abaixando, olhando nos olhos dela e dizendo: meu filho, me desculpe. Hoje, mais cedo, eu gritei com você por causa do copo de leite que caiu. Eu estava com meu cérebro muito estressado e eu não consegui me regular. Eu deixei a minha raiva sair do jeito errado. A culpa não foi sua. Eu errei. Estou aqui para consertar isso com você. Posso te dar um abraço? Quando um adulto pede desculpas sinceras a uma criança, ele não perde o respeito. Pelo contrário, ele mostra, na prática, que errar é humano, mas que a coragem de assumir o erro e reparar o dano é o que nos torna pessoas de ouro.
Você cria um ambiente onde o seu filho não terá medo de assumir as próprias falhas no futuro, porque ele sabe que o amor daquela família é um espaço seguro de reparação. Chegamos ao fim da nossa penúltima aula dessa série incrível e encontramos uma verdade transformadora que agora temos nas mãos. A paz não é a ausência de conflitos. A paz é a certeza de que nós conseguimos nos conectar depois da tempestade. Ensinar uma criança a não temer as brigas, mas a usá-las como espelhos para entender o mundo emocional dos outros, é um dos maiores presentes que você pode dar à sociedade. Um adulto que sabe ler a dor no rosto do outro, que não foge da responsabilidade dos próprios atos e que sabe que o amor resiste ao desentendimento, é um adulto inquebrável. É um vaso de kintsugi, brilhando com os fios dourados da empatia e do afeto. O conflito é apenas um convite barulhento para a proximidade. Mas e agora? Percorremos 12 aulas com 12 estratégias magistrais. Integramos os dois lados do cérebro, acalmamos o andar de baixo, fortalecemos o andar de cima, curamos memórias do passado, criamos a visão mental interna e agora construímos as pontes da inteligência interpessoal. Mas como nós amarramos todas essas peças juntas? Qual é o grande propósito final dessa arquitetura mental? Como pegamos essa criança com o seu cérebro maravilhosamente integrado e a entregamos para o mundo, pronta para viver uma vida não apenas de sobrevivência, mas de prosperidade e significado profundo? Essa é a nossa parada final, o cume da nossa montanha. Convido você a preparar a sua mente e o seu coração para a nossa última e emocionante aula, aula 13, conclusão, a arte de integrar e prosperar. Vamos costurar tudo o que aprendemos em um grande mosaico. Vamos entender que a verdadeira função de ser pai, mãe ou mentor não é criar crianças perfeitas, mas sim seres humanos inteiros. Eu sou Jefferson Green, estudante de psicologia e o seu melhor amigo na busca pelo conhecimento profundo da ciência da psicologia em suas várias faces. Deixe aqui o seu comentário abaixo sobre essa aula tão incrível, aula tão importante para a nossa formação como pais, mães, terapeutas. E é claro, se inscreva no canal, curta esse vídeo e coisa boa a gente compartilha, a gente divide. Envie essa aula para os seus amigos, pais, terapeutas, estudantes, coloca no grupo da faculdade, no grupo da família. Vamos juntos disseminar o conhecimento que transforma, o conhecimento que nos faz crescer, nos eleva. Beba uma água, um cafezinho, não vamos perder tempo, vamos para a última aula dessa série de estudos sobre o livro Cérebro da Criança. Aula 13, a conclusão, a arte de integrar e prosperar.